Olá pessoal, sou a Lívia, aluna do primeiro ano de doutorado no PPGL UFSCar, e meu trabalho hoje ele é fruto da minha pesquisa de doutorado sobre o retorno do disco de vinil no século XXI. Então vou falar um pouquinho, sobre contextualizar um pouquinho, Então o vinil ele superou pela primeira vez em 30 anos a venda de CD, segundo o relatório da Associação Internacional de Gravadoras. Esses números são referentes ao primeiro semestre de 2020. E aqui no Brasil a gente vê crescente interesse pelo disco de vinil, como por exemplo na criação de 3 clubes de assinatura, abertura de 2 fábricas, Temos relatos de lojistas que dizem que tem um aumento na procura em lojas de discos, em vendas em sites como eBay, Amazon, Então eu quero saber por quê, Por que o vinil está de volta na era do streaming, Então a minha hipótese é que o disco de vinil ele está sustentando a criação de um mundo ético através de um eto discursivo específico, de tantos locutores fazem de si quanto do objeto em questão, do vinil. E mundo ético é uma noção de Manguienot que não é muito bem sistematizada, mas seria os estereótipos e representações sociais coletivas que formam um tessauros em comum, que sustentam valores e crenças que informam as práticas de uma determinada comunidade discursiva, E a gente vai estar olhando para o vinil como um medium, que é uma noção de Regis Debray, que seria um objeto técnico, que é vetor de sensibilidade, que aponta para uma matriz de sociabilidade, Então, a circulação do vinil hoje, ele aponta, ele sensibiliza em uma direção e se vale de uma certa representação de sociedade, Ela apresenta uma maneira da gente ser e estar, uma forma de vida, Ele se reporta a uma forma de vida específica, Então a gente vai entender o disco de vinil como um mediador que porta discurso sobre ele mesmo e sobre outras coisas. Então esse estudo que a gente fez, ele é interdisciplinar, por se tratar de um objeto cultural complexo e ordinário, Então esse estudo é um cruzamento entre análise do discurso, comunicação e estudos culturais. E a gente vai buscar compreender a miríade de relações discursivas, sociais, históricas, econômicas que dão sentido às formas de vida contemporâneas. E esses dados que eu vou apresentar hoje, eles foram coletados através de uma busca simples no Google Search, com a minha conta pessoal e minha máquina pessoal, E fazer uma nota metodológica é que esse corpus não é o corpus final, A gente vai realizar outras buscas em outras máquinas com buscadores diferentes, IPs diferentes, para evitar o cruzamento e evitar resultados enviesados. E esses dados eles ajudaram a gente a formular a hipótese apenas, E a pesquisa a gente utilizou a noção de percurso para coletar, esses dados, que seria você se orientar pelo aparecimento de uma expressão, que você deseja localizar, no nosso caso disco de vinil, e todos esses enunciados eles foram coletados porque eles tentavam dar alguma explicação sobre o retorno do disco de vinil. Aí aqui uma tabela, que eu fiz. Então a gente tem textos de 2017 e de 2020,
textos jornalísticos, instrucionais, das áreas, né, dos campos discursivos da economia, cultura e arquitetura. E vamos verificar o que eles estão dizendo. Né? Então, essas análises que eu vou apresentar hoje, elas serviram para identificar quais sentidos estão sendo construídos, né, por esses locutores, quais são os discursos, os valores, as representações sociais que estão sendo mobilizadas para sustentar esse mundo ético do vinil, né? Então, a princípio, eu tentei verificar o ethos, né, discursivo desses locutores, mas eu percebi que eles são muito homogêneos e que, na verdade, o interessante é o jeito como eles retomam e explicam esse retorno do disco de vinil, né? Então, os locutores, eles têm papéis sociais em comum, são jornalistas de entretenimento, são dinâmicos, atualizados, eles sabem muito sobre as tendências, né, culturais emergentes e são homogêneos no espectro político. Não tem nenhum tipo de diferença entre eles. A diferença seria mínima e não é interessante para nós aqui. Então, no texto 1 é um texto de um blog de economia, né, que visa fazer divulgação científica, né, da área de economia. E é interessante que os autores atribuem a volta do vinil como uma necessidade mercadológica, né, em que outros formatos musicais não estão dando conta das preferências dos consumidores e o vinil, por ser um objeto especial, um objeto diferente, ele volta e os fabricantes têm essa perspicácia em saber o que os consumidores querem, né? Então a volta do vinil seria uma necessidade no mercado estaria reportando a uma necessidade, né, tentando saciar uma necessidade do mercado audiovisual. Bom, e nesse texto, a volta do vinil, ela, na verdade, ela é negada, né? Então, o disco de vinil, para o autor, ele nunca morreu, né? Então, esse é um blog, esse texto é retirado de um blog de tecnologia, né? E que ele diz que o vinil, ele sempre foi, sempre esteve presente no mundo civilizado, e nos países pobres ele desaparece, né? Então, o motivo, então, esse aumento da procura seria que o vinil seria um objeto de coleção, né? Então, ele seria um item especial e que ao colecionar o vinil, você também está investindo dinheiro, né? Você também estaria fazendo um investimento financeiro, né? Então, pode fazer um pé de meia, vamos dizer assim, né? Ao colecionar vinil, né? E nesse texto 3, que foi retirado de um jornal, né, da coluna de entretenimento, coluna de cultura, na verdade, o vinil, ele já... A volta do vinil já é retomada como nostalgia, né? Então as pessoas estão procurando mais discos de vinil por motivos de nostalgia, né? De talvez lembrarem de uma época mais simples, uma época idealizada, né? Romantizada. E interessante porque o diferencial aqui é que o vinil, a forma de escutar o vinil é diferente de outras formas de escutar música e que seria mais especial, né? Então você teria mais apego com o objeto, né? O autor diz que ele desperta a curiosidade para saber da ficha técnica, quem está tocando no disco, né? Então ele seria ele motivaria todo um comportamento, né? Toda uma forma de se portar ao escutar um vinil, né? E ele coloca que o vinil seria um objeto de arte, né? E seria radicalmente diferente
de um de uma escuta no Spotify, por exemplo, né? Então você tem todo um ritual, né? Retirar o vinil, limpar, preparar a vitrola, posicionar a agulha, né? Então é interessante a forma como o vinil é retomado aqui, né? No texto 4, o vinil já não é mais um objeto de funcionalidade econômica ou de coleção ou de uma escuta especial, né? Ele é um objeto cuja funcionalidade é decorar ambientes, né? E decorar a partir de uma estética de uma estética em particular, que seria a estética vintage, né? Retrô, e que ele, pelo seu formato, né, e pelo material que ele é feito, você pode manipulá-lo em várias formas diferentes, né? Ele pode ser quadro, ele pode ser vaso de planta, prato, tigela, né? É interessante que nesse blog de arquitetura, né, de acho que decoração de casas, então o vinil ele é um objeto puramente estético, né? Então não é para escutar música, é para decorar a sua casa. E eu não gostaria de concluir, né? Eu acho que eu gostaria de colocar algumas provocações, né? Que seriam as seguintes, né? Pensando na rondologia do Mark Fisher, né? Que são essa busca por futuros perdidos, o interesse pelo vinil no nosso tempo digital de redes sociais e streaming é uma tentativa de buscar esses futuros perdidos do tempo analógico, como por exemplo um tempo em que era possível a gente ter uma cultura do lazer ao invés do trabalho, né? E pensando que a própria produção de discos de vinis é extremamente problemática do ponto de vista ecológico, né? E até desde da sua invenção até hoje, ela tem parte nessa conta aí de prejuízos e danos ambientais. Essa retomada, né, frente a essa retomada da fabricação do vinil, frente a esse colapso ambiental iminente, ela tem que ser pensada, né? A gente tem que lidar com isso, né? Então, por mais que ele esteja sendo retomado como uma resistência ao modo de vida contemporâneo das redes sociais, esse tempo 24/7, ele não é inocente, né? A volta dele vai trazer impactos, vai trazer problemas, né? E aí, pensando na Donna Haraway, né, que diz que a gente tem que ficar com esses problemas, né? A gente não pode fingir que eles não existem e nem dar soluções tecnocráticas assim para esses problemas complexos, né? A gente tem que ficar e lidar com eles, né? Então, eu espero que minha pesquisa possa contribuir mesmo para a gente pensar todas essas coisas, né? E obrigado e aguardo os comentários de vocês. Obrigada.